Cumprimentamos a todos, estendendo o nosso abraço fraterno e pedimos a Jesus que abençoe-nos com a sua paz. Anota o evangelista Lucas em seu evangelho, no capítulo 16, nos versículos que vão do 19 ao 31, uma das parábolas mais sublimes das elaboradas pelo Cristo. A parábola do homem rico e de Lázaro, que é por demais conhecida por todos aqueles que regularmente folheiam as páginas do Evangelho. E essa parábola narra a existência de um homem muito rico, que vivia regalado no luxo, na abastança, e a existência de um homem muito pobre, chamado Lázaro, que na parábola ocupava a condição de mendigo. E Lázaro pedia ao homem rico que lhe desse pelo menos a migalha que caíam da sua mesa, mas o homem rico as utilizava para alimentar os seus cães. E ambos morrem, tanto o homem rico quanto o homem pobre, já que ninguém escapa dessa inderrogável lei biológica, né? Todos estamos aqui de momento, de passagem, como se diz, para uma realidade maior, para a qual nem sempre nós nos preparamos convenientemente. E o homem rico e o homem pobre, o mendigo, desencarnam, e na espiritualidade, o homem rico encontra-se numa condição deprimente, não porque fora rico, mas sim porque não deu bom uso à sua riqueza, e enxerga ao longe Lázaro, o mendigo, numa condição que o evangelista Lucas descreve como consolação. Em nenhum momento aparece a menção ao céu, referência ao céu. O evangelista Lucas descreve como sendo um lugar de consolação. Ao lado de Abraão, que é uma personagem central dentro da tradição judaica, já que, segundo a narrativa dos primeiros livros bíblicos do Pentateuco mosaico, Abraão é o introdutor do monoteísmo, tanto no Ocidente, quanto mais tarde, por efeito do seu feito, no Ocidente. Então descreve lá o primeiro livro bíblico, o Gênesis, que Abraão abandona a cidade de Ur, que era uma cidade sumeriana, localizada na parte sul da Mesopotâmia, a fim de fazer o seu contrato, o seu acordo com Deus, e introduz no Oriente o culto ao Deus único, o monoteísmo, contrastando com todos os povos da região que eram politeístas, que acreditavam em vários deuses, como era o caso dos sumerianos, que acreditavam em Star, Marduk e outros. E a divindade que se comunicava com Abraão prometera-lhe uma descendência sobre a terra tão fecunda como as estrelas que povoam os espaços infinitos. E os judeus tradicionalmente interpretam essa promessa de forma literal. No entanto, ela é simbológica. Essa descendência a qual a divindade referia-se era a da crença monoteísta que iria difundir-se por todo o planeta Terra. E por isso que todas as religiões monoteístas são chamadas de abraâmicas, porque guardam a sua raiz lá em Abraão. Então, fechado esse parêntese, Abraão ocupa um espaço central na tradição judaica e é citado nessa parábola elaborada pelo Cristo, em que o homem rico vê lá na espiritualidade o homem pobre, Lázaro, junto a Abraão, num estado de consolação, de paz. E se desenrola um diálogo entre o homem rico e Abraão, em que
o homem rico pede a Abraão que permita a Lázaro molhar o seu dedo na água e dessedentar-lhe. Ao que Abraão afirma que não é possível, que existe um abismo entre o lugar em que se encontrava Abraão e o lugar em que se encontrava Abraão e Lázaro e o lugar em que se encontrava o homem rico. E essa passagem, muitas vezes utilizada pelos teólogos, tanto do catolicismo quanto do luteranismo e de outros segmentos cristãos, para criticar a doutrina espírita. Porque de todas as passagens evangélicas, esta é uma das únicas que faz referência à vida pós-mortem. E ali, Abraão explica que existe um abismo separando o lugar em que Abraão se encontra e Lázaro se encontra do lugar onde o homem rico encontrava-se. Então, ante a negativa de Abraão, o homem rico torna perguntando: mas então permita, por favor, que Lázaro volte e vá conversar com meu pai, que tem junto a si mais 5 filhos, mais 5 irmãos meus que se encontram na mesma condição que eu, a fim de que eles não venham para o mesmo lugar onde eu me encontro. E Abraão disse que não, porque eles possuíam Moisés e os profetas, não necessitando que o morto ressuscitasse para chamar-lhes atenção. E essa passagem também é adotada pelos teólogos dos mais diversos ramos do cristianismo para criticar o espiritismo. Mas aí nós temos uma questão muito importante, porque a palavra ressurreição significa simplesmente ressurgir. Não implica em ressurgir com o corpo físico. E esta expressão tem sido muito mal interpretado pelos entendidos no cristianismo, porque quando ela é feita, quando essa expressão aparece nos textos sagrados, ela deve ser entendida mais como uma ressurreição espiritual. E essa passagem revela, então, que os judeus, embora não compreendessem muito as questões que aguardam o ser após a morte, guardavam uma ideia mais ou menos desenvolvida que era possível o morto vir aos chamados vivos comunicar-se, trazer uma instrução, trazer um esclarecimento, como ocorre com o rei Saul, que embora tenha proibido a prática da mediunidade junto às pitonisas, vai procurar no desespero a pitonisa de Endor, onde ela vê desesperada a sombra de Samuel, profeta já desencarnado, que lhe aparece e lhe vaticina, lhe profetiza a queda no dia seguinte, junto com os seus sequazes, seus seguidores. Então, na tradição judaica está embutida a ideia da imortalidade da vida e a comunicação dos chamados vivos com os mortos. Ela só não é convenientemente interpretada como ocorre. Mas o que nós queremos aproveitar nessa parábola é justamente essa referência que o evangelista Lucas faz à condição de consolo, de consolação em que se encontra Lázaro por ter padecido na terra e a condição de sofrimento, de tormento em que se encontrava o homem rico por não ter sabido pautar a sua existência segundo as leis divinas, mesmo dentro da interpretação de Moisés e dos profetas, como quer o judaísmo. E esta passagem refere-se justamente à questão da felicidade, que é entendida por Jesus como relativa. Jesus relativiza a felicidade à condição da alma e não às condições exteriores. Não importa que a pessoa seja rica, seja pobre, esteja num estado de saúde ou de doença, a felicidade está diretamente relacionada ao mundo interior da criatura, ao estado em que vibra os seus pensamentos, a sua mente, a sua consciência. Há muitas pessoas encarnadas que vivem num verdadeiro inferno mental,
em função da culpa que carregam consigo, dos erros que cometeram, do desengano em que se atiraram. E não conseguem gozar de sequer um segundo de paz na sua trajetória pela Terra. E há outras que enfrentam toda uma série de dificuldades, de desafios, de dramas interiores, de problemas os mais diversos, mas encontram-se em paz e, por extensão, num estado de felicidade que muitos não obrigam a experimentar. Então, Jesus relativiza a felicidade ao comportamento, à conduta da criatura que age de conformidade com as leis divinas. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ao ser informado das questões espirituais, a partir do momento que ele passa a contactar com a comunicação dos mortos, com a ligação com o mundo invisível através da mediunidade, vai compreender a felicidade da mesma forma e vai dedicar toda uma parte do Livro dos Espíritos, que é a 4ª parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. A 4ª parte intitula-se Das Esperanças e Consolações, e nos 2 capítulos que compõem essa 4ª parte, Allan Kardec vai debruçar-se num diálogo memorável com os espíritos, através de 2 médiums, 2 meninas jovens, uma de 14, outra de 16 anos. Através delas, Allan Kardec vai conversar com o mundo invisível num diálogo surpreendente, onde fazem uma reflexão profunda acerca da felicidade. E na primeira questão que inaugura a 4ª parte do Livro dos Espíritos, que é a questão de número 920, Allan Kardec pergunta: pode o homem gozar de felicidade completa sobre a terra? Ao que os imortais respondem: não, pois que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Os Espíritos, inaugurando a 4ª parte do Livro dos Espíritos, colocam na mesma base em que Jesus colocou a felicidade, em bases relativas. O plano em que nos encontramos é um plano de limitações. Da mesma forma como não somos sempre plenamente saudáveis, também não somos sempre plenamente felizes. Porque a relatividade, a limitação do plano em que nós estamos inseridos não o permite. Nós temos limites e os conhecemos. Da mesma forma, a felicidade. Então, o Espiritismo entende a felicidade nesses moldes, como estando indelevelmente relacionado com o nosso mundo interior, com a nossa consciência, com o nosso pensamento e com o entendimento que nós temos das divinas leis e com a nossa vivência de acordo com as mesmas. E seremos, como os Espíritos esclarecem na questão subsequente, na questão 921, nós seremos tão ou mais felizes na medida que estivermos mais próximos das leis divinas e do seu cumprimento. A nossa proposta na tarde de hoje é estabelecermos um comentário rápido sobre uma obra que não é espírita, intitulada Os 100 Segredos das Pessoas Felizes. É uma obra jocosamente classificada como de autoajuda, como parecendo que uma pessoa instruída não possa recorrer a esse tipo de literatura, que tem sido vista com maus olhos por alguns intelectuais, por alguns escritores, por alguns literatas, que não têm vendido tanto como estas obras, que, repetimos jocosamente, têm sido classificadas como autoajuda, mas que são muito instrutivas do ponto de vista psicológico e espiritual, oferecendo consolo que muitas obras não oferecem, oferecendo uma visão maior que
que muitas obras convencionais da literatura também não dá, também não oferece. Então, nosso objetivo nessa tarde é tirar 10 segredos, destes 100 segredos das pessoas felizes e comentá-los rapidamente, superficialmente, do ponto de vista da doutrina espírita. Esta obra é escrita por David Niven, que é um psicólogo e um doutor em psicologia, PhD em psicologia, e um dos mais famosos e importantes professores de uma universidade no estado da Flórida, nos Estados Unidos. E o objetivo dele, nesta obra, foi decodificar dos tratados psicológicos que são complexos em função da sua linguagem, para aqueles que não são iniciados no linguajar das doutrinas psicológicas, foi traduzir esses tratados que versavam sobre a felicidade, nos estudos psicológicos, numa linguagem mais simples, mais inteligível para nós leigos, que não somos iniciados nessa área. E o primeiro segredo que nós destacamos intitula-se da seguinte forma: ouça a música. Segundo David Niven, é psicologicamente comprovado que a música abre dimensões inexploradas da nossa alma e favorece o nosso bem-estar. A música tem o condão, muitas vezes, de nos tirar da depressão, da tristeza, de algum drama que estejamos vivenciando interiormente. Pesquisas já foram feitas em universidades, em estudantes aos quais estava sendo aplicado um determinado exame, que, ao ser colocado como fundo músicas de Mozart, que o rendimento deles nas provas foi maior do que o teria sido se não estivessem escutando música. As casas espíritas têm utilizado muito bem a questão da música em seus espaços destinados ao estudo, à meditação, à reflexão. Geralmente músicas instrumentais ou de sons da natureza que auxiliam a elevação da nossa alma, o desprendimento daquelas questões que nos preocupam, que nos incomodam, arremetendo-nos, projetando-nos num espaço de dimensão superior, aquele em que odiernamente, frequentemente estamos presos aos nossos problemas diuturnos. Pitágoras, filósofo grego, um dos pais da filosofia pré-socrática, e que defendia muitas ideias que hoje nós professamos no Espiritismo. Allan Kardec, inclusive, no Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, que trata do mundo espiritual, no capítulo 5, que ele intitula Considerações sobre a Pluralidade das Existências, onde ele escreve de próprio punho uma longa consideração sobre a reencarnação, ele inicia citando Pitágoras como um dos defensores das teses reencarnacionistas, e sabe-se, através de alguns historiadores da filosofia, que Pitágoras recordava-se, inclusive, de inúmeras existências anteriores que ele tivera na Terra, e quiçá, talvez, em outras esferas, aos quais ele falava a título de ilustração, instrução aos seus discípulos. E Pitágoras também fazia referência à música das esferas, o que Allan Kardec, nas obras póstumas, também o faz. Faz menção à música divina, à música celeste, que a nossa sensibilidade espiritual não consegue aquilatar, não consegue perceber. O espírito André Luiz, em todas as suas obras, em todas as suas descrições da vida de ultratumba, da vida que nos aguarda após a nossa passagem por este plano limitado, faz referência à música. Na primeira obra que ele psicografa pelo médium Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, no início da década de 40, ele dedica todo um capítulo desta obra. Essa obra possui 50 ou 51 capítulos, não lembramos exatamente. Mas ele dedica todo um capítulo, que é o capítulo número 45,
que é intitulado No Campo da Música. Nosso lar é uma colônia no mundo espiritual que fica sobre a atmosfera espiritual do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e André Luiz, após ter sido socorrido das zonas umbralinas, uma zona de dor, uma zona semelhante àquela em que o homem rico se encontrava, quando ele é socorrido, porque ele consegue orar, consegue pedir ajuda aos céus, então ele rompe as cadeias que o prendiam naquele plano de dor, né? Ele rompe o abismo, ele, por livre vontade, rompe o abismo que lhe prendia naquela situação e avança na direção de uma região mais melhorada, de consolação, semelhante àquela em que Lázaro se encontrava. E é acolhido, então, por alguns missionários, inclusive por um dos ministros daquela colônia, que o socorre por intercessão da sua mãe, que se encontrava em planos espirituais mais avançados. E André Luiz é aos poucos iniciado, ele fica no hospital, e aos poucos vai sendo iniciado na vida naquela colônia espiritual. Faz amizade com um enfermeiro que o atende, que o socorre, chamado Lísias, e Lísias vai convidá-lo, num determinado momento, a ir com ele a uma parte da colônia chamada o Campo da Música, que era uma das regiões mais nobres do nosso lar, ou que se destinava ao contato com as esferas superiores, com a divindade, através dessa arte magnífica que é a música. E André Luiz vai lá, acompanhando Lísias e a sua noiva na espiritualidade, para conhecer aquele recanto sublime. E lá chegando, Lísias explica que nas adjacências, na região periférica do Campo da Música, daquele parque, alguns grupos se reuniam para cultivar a música regionalista, muito ligadas ainda aos centros terrenos, mas que no centro as almas mais desprendidas da terra, os espíritos mais desprendidos da terra, se reuniam para ouvir a música divina, a música celeste, da qual trata Allan Kardec, num dos escritos que mais tarde a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, reuniu nesta obra que muitas vezes nós espíritas não lemos e que é de fundamental importância, intitulada Obras Póstumas, né? Que eram escritos que Allan Kardec muitas vezes não teve tempo de dar o devido acabamento, ou que pretendia publicar futuramente, mas que a desencarnação impediu de fazê-lo. Então a sua esposa reuniu esses escritos num único volume que foi publicado com este nome. É uma obra extraordinária, trata de diversas questões, uma delas é essa da música. Então a música é fundamental para nós. André Luiz ainda explica que muitos compositores terrestres, em momentos de desprendimento, quando estão dormindo aqui na Terra, as suas almas se desprendem do corpo e vão em excursões em zonas espirituais semelhantes ao nosso lar e se inspiram nessa musicalidade que permeia o infinito e depois, ao voltar, às vezes acordam no meio da noite e vão compor. Quantos músicos relatam esta experiência, ou quantos escritores, da mesma forma, relatam a mesma experiência, que acordam no meio da noite e vão escrever, e produzem as suas obras mais sublimes. A interferência espiritual que nós sofremos de forma imperceptível, sem nos darmos conta, mas que está presente em nossa vida diariamente, embora não saibamos filtrar essa influência que sofremos costumeiramente. Segundo segredo das pessoas felizes, aprenda a usar um computador. O computador, como qualquer outro instrumento, é uma faca de dois gumes, né? Depende da utilização que se dê para ela, mas é um instrumento fantástico, né? Antecede, talvez, algumas conquistas que biologicamente nós faremos no futuro. Por exemplo, a internet, essa rede que a gente nem consegue entender, onde flutuam bilhões e bilhões de informações. Ela é um reflexo material dessas correntes de pensamento que circulam de contínuo a contínuo em nosso derredor,
mas que nós ainda não aprendemos conscientemente a acessá-las, né? Mas futuramente, com certeza, nós adquiriremos na carne um estado de maturação biológica em que as faculdades da nossa alma, nossas faculdades psíquicas, paranormais, mediúnicas, estarão despertadas a ponto de nós conseguirmos ver os nossos pensamentos, identificar as correntes de pensamentos que nos circundam, nos afinarmos conscientemente com aquela que se adequem ao nosso estado interior. Então, esse é o nosso amanhã espiritual, é o nosso futuro espiritual na Terra. Quando reencarnarmos daqui algumas centenas de anos, daqui a alguns milênios, a humanidade de então gozará dessas faculdades plenamente desenvolvidas. Então, o computador é muito importante, né? E nós devemos utilizá-lo a serviço da nossa espiritualização. Quantas obras espíritas já se encontram em PDF e são distribuídas gratuitamente? Quantos vídeos de palestras de grandes missionários como Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, encontram-se disponibilizadas gratuitamente na internet. As palestras desta casa, numa iniciativa surpreendente, que merece ser parabenizada, são gravadas e disponibilizadas gratuitamente na página da casa, na internet. Então, nós precisamos utilizar o computador como uma ferramenta para a nossa instrução, para a nossa espiritualização. Pesquisas mostram que idosos que aprendem a utilizar esta ferramenta têm 8% mais de chances de encontrar uma satisfação, uma felicidade, uma realização com as suas conquistas do que aqueles outros que não conhecem e não conseguem manejar tal instrumento. David Niven cita o caso de um senhor de 98 anos que ao longo de sua vida viajou o mundo inteiro visitando vários museus e que agora, no ocaso da vida neste plano, aprendeu a usar o computador e se beneficiava da internet para revisitar os lugares que não podia mais fazer em vida, visitar os museus, etc. Então é um instrumento que está aí para ser bem utilizado. Diferente da utilização que muitas pessoas dão, né? Como a questão do erotismo, etc., que são maus usos que se faz de qualquer coisa, né? A televisão, por exemplo, é um instrumento maravilhoso, só que nem sempre é convenientemente aproveitado pelas pessoas e pelas emissoras, pelas pessoas que estão por trás das mesmas. Terceiro segredo das pessoas felizes. Torça pelo time da casa. Aqui, David Niven faz referência aos times de futebol, basquetebol, beisebol, etc., que estudos psicológicos apontam que a pessoa que apresenta uma ligação com o seu time, uma ligação saudável, que une em torno do desporto, do esporte, unindo pessoas que nunca se viram antes para comemorar, né, para festejar o jogo ali dos seus times, provoca na psique do indivíduo uma sensação de alegria, de prazer, etc. Mas aqui nós queremos aproveitar para as casas espíritas. Como é importante quando nós nos agregamos a uma casa espírita, vestirmos a camiseta desta casa enquanto um time, uma agremiação, um grupamento e torcer para o sucesso do nosso time, torcer para o sucesso da casa em que nós estamos vinculados. Mas nós, humanos que somos, muitas vezes não fazemos isso. Às vezes um colega de ideal, um irmão espírita, comenta uma alegria, uma felicidade em sua vida, ou mesmo um progresso na casa espírita, mas o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso orgulho faz com que nós esbocemos um sorriso exteriormente, mas por dentro estamos despeitados. Por dentro a inveja está nos devorando e não conseguimos
partilhar a alegria daquele nosso irmão que está se destacando dentro da casa, a alegria da própria casa que está progredindo dentro dos seus esforços. Então nós precisamos, principalmente na qualidade de espíritas que pretendemos e nos esforçamos em ser, em nos trabalharmos interiormente para nos alegrarmos com as conquistas dos nossos semelhantes e com as conquistas que a nossa casa faz e contribuirmos para que elas avancem cada vez mais. Joana de Ângeles classifica muito bem o ser humano. O ser humano, segundo Joana de Ângeles, é uma criança psicológica. Né? Nós somos ainda crianças psicológicas, crianças espirituais, como falava antes de Joana de Ângeles o apóstolo Paulo nas suas epístolas, crianças espirituais, que ainda não conseguimos viver de acordo com os ideais que esposamos. Então torça pelo time da casa e torça pelos jogadores do time da sua casa. Quarto segredo das pessoas felizes: não permita que suas crenças religiosas se enfraqueçam. Essa colocação de um psicólogo estadunidense, lá da Flórida, me surpreendeu. Né? Não permita que suas crenças religiosas se enfraqueçam. E mostra uma tendência que nós verificamos na medicina, na psicologia, em diversos ramos do conhecimento, da ciência, da técnica ligadas à área da saúde, que estão se inclinando a reconhecer o papel e a importância, a relevância que a espiritualidade tem em nossas vidas. E ele cita os estudos que foram feitos na Escola de Medicina de Harvard, que é referência mundial no âmbito de qualquer estudo, no âmbito de qualquer área do conhecimento. Né? E ele cita um estudo que foi feito lá, em que esses estudos demonstram que práticas religiosas ativas estão associadas a 3 fatores: a vidas mais longas na Terra, a vidas mais saudáveis e, certamente, a vidas mais felizes. Então, se a nossa espiritualidade está bem, a nossa materialidade também está, a nossa vida também está. Jesus disse isso de outra forma: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será dado em acréscimo. Com isto, Jesus colocava que deveríamos subordinar os nossos interesses espirituais, a nossa espiritualidade, aos nossos interesses materiais, mas nós não fazemos. Nós somos um espírito que está num corpo, mas vivemos, mesmo nós espíritas, como se fôssemos um corpo que possui um espírito. Né? Nós ainda não conseguimos viver diferente, viver mais desprendidos, viver mais voltados ao cultivo da nossa dimensão interior, da nossa dimensão psicológica, da nossa dimensão espiritual. É interessante, neste filme que foi produzido há pouco tempo e que narra a vida de um dos maiores difundidores do espiritismo no Brasil, um médico, deputado, político, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Neste filme há uma cena muito interessante em que Bezerra de Menezes, logo após fazer uma profissão pública de adotar a fé espírita, os ideais do espiritismo, provocando uma verdadeira celeuma, uma verdadeira confusão, numa sociedade preconceituosa como era a do Segundo Reinado, e conservadora, aristocrática, e um dos deputados, materialista, cético, vai desafiá-lo para um debate, que ocorreu mesmo, e Bezerra de Menezes responde de uma forma eloquente, de uma forma superior, certamente influenciado por espíritos mais altos, em que ele pede que concordaria em debater a fé espírita se ele trouxesse na condição de materialista apenas uma pessoa que o materialismo houvesse salvado,
que o materialismo tivesse salvado do desespero, tivesse salvado da dor, tivesse salvado do suicídio, então ele concordaria em debater a fé espírita. E o deputado se cala naquele momento. E o ator Carlos Vereza, que interpreta fantasticamente Adolfo Bezerra de Menezes no filme, segundo o médium Divaldo Franco, que assistiu o filme, naquele momento foi diretamente influenciado pelo espírito Bezerra de Menezes, pelos canais sutis da inspiração, e Divaldo não sabia disso, né? Mais tarde, os produtores e o próprio ator colocaram que muitas das coisas que o Carlos Vereza, interpretando ali o Bezerra de Menezes, falou, não estavam no roteiro, não estavam no script. Então, isso evidencia a predominância da espiritualidade em nossas vidas, mas nós ainda não educamos a nossa percepção para identificá-las. Mas a espiritualidade está o tempo inteiro ao nosso lado, promovendo o nosso bem-estar. Muitas vezes através de amigos queridos que nos estendem a mão, nos beneficiam sem nenhuma cobrança, sem nenhuma petição, e que nos assistem porque estão sendo instrumentos da espiritualidade maior. Basta nos sintonizarmos com os nossos mentores, os nossos anjos guardiães, os espíritos que, na atual existência que levamos na Terra, se comprometeram com todos os nossos sucessos e vitórias na Terra. E estão aqui, ao nosso lado, embora invisíveis, de mãos dadas conosco, sorrindo, alegrando-se com cada conquista que fazemos e também lamentando e chorando a cada queda na qual incorremos. Então, a espiritualidade tem um papel muito importante em nossa vida e a ciência está hoje reconhecendo isso. E muitos médicos, muitos psicólogos, muitos terapeutas têm adotado práticas espirituais em sua rotina na clínica, nos consultórios, com grande êxito, com grande sucesso na recuperação dos seus pacientes. Quinto segredo das pessoas felizes: leia sempre. Nós precisamos ler cada vez mais. Nós espíritas hoje temos à nossa disposição um universo literário incomensurável. É impossível uma pessoa em vida, mesmo numa vida relativamente longa, de várias décadas na Terra, conseguir ler tudo que já foi produzido no âmbito do Espiritismo. Tanto psicografado quanto escrito por estudiosos, pesquisadores, cientistas que se ocuparam da questão. É impossível. E nós temos à nossa disposição obras fenomenais que auxiliam a espiritualização da nossa vida, a espiritualização do nosso ser, e que nós precisamos ler. Nós precisamos ler cada vez mais. Podemos optar, muitas vezes, em ler um romance de somenos expressão e ler uma obra, também romance, mas de uma qualidade inigualável, como há 2000 anos, Paulo Estevão, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, que são romances históricos psicografados pelo médium Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, e que são surpreendentes. Nós choramos ante o relato, a narrativa dos dramas dos personagens que estão ali. Até existe uma curiosidade referente à recepção mediúnica do há 2000 anos, que narra a encarnação do Espírito Emmanuel na condição de um senador romano, Públio Lentulus, e o seu encontro com o Cristo. E o fato dele não ter sabido aproveitar desse encontro com o Cristo. E o Chico Xavier, quando estava recebendo esse romance, começou a visualizar as cenas como se estivesse diante de uma tela de cinema. E Chico Xavier se emocionava com os dramas vividos pelos personagens,
e começava a torcer, como nós fazemos quando estamos diante de um filme, né? Ali mentalmente, né, a torcer pela sorte de um tal personagem, ou que aconteça assim, não assado. E o Chico Xavier passou a interferir na recepção mediúnica do livro, porque ele estava vendo todas aquelas imagens que o Espírito Emmanuel estava psicografando através da mediunidade dele. Então, o médium havia sido envolvido na onda mental do Espírito e conseguia visualizar todo o desenrolar da história, da trama. Mas, em função dessa interferência que ele começou a exercer, o espírito teve que bloquear a visão, ele teve uma participação mais mecânica, o seu espírito era desprendido, era afastado do corpo, ia na companhia de outros mentores em as mais diversas regiões espirituais e Emmanuel ficava psicografando essas obras, que são obras de várias páginas e que demandaram horas e horas do esforço mediúnico do médium para virem à tona. Então nós precisamos ler essas obras. Elas estão muitas vezes em nossas estantes pegando poeira, ou nas estantes das bibliotecas das casas espíritas pegando poeira, quando deveriam ser lidas 1, 2, 10, 20 vezes. Porque em cada vez que nós lemos, nós identificaremos um nuance que não percebemos antes. E são obras extraordinárias. Sem falar nas obras básicas, a começar pelo Livro dos Espíritos, que é uma obra, segundo o escritor dos maiores estudiosos da doutrina espírita, Herculano Pires, já desencarnado, desencarnou em 79, é uma das obras mais desconhecidas pelos espíritas. E era a obra que nós espíritas mais deveríamos ler, né? Porque é a fonte de tudo. É a raiz sobre qual toda a árvore da literatura espírita surgiu. É a raiz que sustenta todo o caule, toda a copa da literatura espírita. E nós, muitas vezes, não lemos, deixamos de lado, e precisaríamos ler. Sexto segredo das pessoas felizes. Cada relação é diferente da outra. Essa é uma questão muito delicada, porque como nós vivemos num plano limitado, é muito natural, pelas nossas idiosincrasias, pelas nossas singularidades, que nós não simpatizemos com todas as pessoas com as quais cruzemos. Muitas vezes não simpatizamos, e muitas vezes não simpatizamos com pessoas que estão dentro da nossa família, pelos laços consanguíneos, que dirá com as demais, né, por um efeito das nossas particularidades. E Allan Kardec também toca nessa questão, também no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 6 da Vida Espírita, quando refere-se às questões de antipatia e simpatia existentes entre os espíritos. Isso é muito comum. Nós não somos obrigados a gostar de todos, embora sejamos obrigados, se quisermos ser honestos conosco mesmo e mantermos-nos em harmonia com a nossa consciência, a respeitar a todos. Muito embora não gostemos, não sejamos obrigados a gostar de todos, nós temos dever moral de respeitar a todos. Então, devemos procurar alcançar um nível de simpatia o máximo que conseguirmos em nossas relações interpessoais. Chico Xavier sempre falava disso, plantar a semente da simpatia. Reforçava muito isso, a necessidade de plantar a semente da simpatia. Conta-se que Chico Xavier encontrava-se muito atribulado, com problemas pessoais, porque a sua vida foi todo um calvário. Muito importante lermos várias das suas biografias que relatam os seus dramas e sofrimentos, que às vezes ficam ofuscados pelo brilho da sua produção mediúnica, que é fantástica, que é obra de algo superior, já que um médium semi-alfabetizado, né, não concluiu nem o primário, produzir uma obra como Parnaso de Além-Túmulo, em que os poetas voltam trazendo, de acordo com as correntes literárias às quais eles estavam vinculados, seja o parnasianismo, seja o romantismo, seja o condoreirismo, seja o simbolismo, ali de chofre psicografar sonetos, poemas de uma transcendentalidade sem igual.
Então, a sua produção mediúnica muitas vezes fica ofusca os dramas, as dificuldades que ele enfrentou. E a sua vida foi toda sofrimento, foi toda martírio. E conta-se que um dia ele estava muito apoquentado, muito irritado, com alguns problemas que ele vinha enfrentando, estava já atrasado, indo para o seu trabalho, a Fazenda Modelo, onde ele trabalhava, em Pedro Leopoldo, quando uma mulher o interrompe, né, abruptamente, pedindo uma consulta, queria um aconselhamento. E ele ia dizer que não tinha tempo, isso e aquilo, e daí, neste momento, o Espírito Emmanuel, o seu mentor fiel, aparece a sua visão psíquica e lhe diz o seguinte: cuida bem o que falarás para esta irmã. E foi um banho de água fria nele. Então, ele respirou fundo, né, desligou-se de toda a sua problemática, serenou-se, atendeu a mulher conforme ela queria e seguiu o seu caminho e ela o dela. E nisso o Espírito Emmanuel, que continuou com ele, já numa certa altura do caminho, mandou que ele parasse e olhasse para trás. E ele se virou e nisso veio uma onda de flores e de paz ao seu encontro, fruto da pessoa que ele havia convenientemente atendido. Se ele não tivesse atendido ela, o que viria daquela pessoa na direção dele, teria sido bem diferente. E isso ocorre para nós diariamente, né? E às vezes nós padecemos algumas dificuldades no dia a dia e não sabemos porquê. E temos uma parcela muito grande nisso, uma responsabilidade muito grande nisso. Quantas vezes nós não atendemos convenientemente as pessoas que nos cercam, né? Eu, por exemplo, sou professor, eu tenho consciência disso. Quantas vezes eu não atendi convenientemente como a minha obrigação de professor mandaria atender os alunos e me irrito e me desespero muitas vezes na sala de aula e recebo aquele retorno do psiquismo daqueles alunos que naquele momento estão sob a minha responsabilidade, estão sob a minha tutela. Então isso é muito comum e a gente não para refletir sobre essas questões no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em que os nossos pensamentos estão se batendo e rebatendo, colcheteando e ricolcheteando o tempo todo. Eu não simpatizo com tal criatura, sorrio para ela, mas a minha onda mental está alcançando aquela pessoa e revelando a antipatia que eu sinto por ela. E ela responde na mesma medida e intensidade, eu sofro o impacto disso, né? E nós não paramos para refletir nessas coisas. Então, cada relação é diferente da outra e nós precisamos aprender a administrar o universo das nossas relações, dos nossos relacionamentos, que são por demais complexos. Avançando. Sétima lei. Acredite na justiça final. Isso é uma colocação muito interessante. Quantas pessoas, e nós nos incluímos nesse número, né, não se desespera muitas vezes, não se revolta muitas vezes com as injustiças do mundo. Nem sempre nós lembramos que por trás, né, além da justiça humana, existe uma justiça maior, que é indefectível e que atua incessantemente. Então, ante as injustiças da terra, nós devemos depositar a nossa confiança na justiça de Deus, nas leis divinas, que operam de forma matematicamente correta, precisa, fazendo com que aconteça o que precisa acontecer. Cada drama, cada dificuldade, cada problema, cada sofrimento que nós passamos tem uma razão. Nós precisamos descobrir qual a razão. E as leis divinas estão por trás disso, estão por trás da nossa destinação da Terra e por trás de qualquer coisa que por elas aconteçam. Nos aproximando das pessoas com as quais nós precisamos aproximar e atraindo para nós aquelas situações que precisamos vivenciar para aprimorar a nossa alma. Oitava lei. Desenvolva uma rotina doméstica. Nós precisamos desenvolver uma rotina em nossa vida. Quando Emmanuel apareceu para o Chico Xavier, num córrego que atravessava Pedro Leopoldo, Emmanuel disse o seguinte: Chico, se tu queres
abraçar o apostolado do Espiritismo com Jesus, são-te necessárias 3 coisas. Chico perguntou, o que? A primeira, disciplina. Chico perguntou, e a segunda? Emmanuel respondeu, disciplina. E a terceira, Emmanuel? Chico respondeu, disciplina. Então nós temos que nos disciplinar em nossas vidas. E a melhor forma de fazermos isso é organizando uma rotina para nós, organizando o nosso dia a dia, encontrando o tempo que nós precisamos para tudo aquilo que temos que fazer. Nono segredo das pessoas felizes. Diga, não tem importância. Para as coisas difíceis que nos aconteçam, para os ataques gratuitos que recebamos, para as traições que soframos, devemos aprender, segundo a colocação desse psicólogo, dizer não tem importância e firmar a nossa atenção naquilo que é relevante para nós. A nossa fé, os nossos ideais, os nossos sentimentos mais nobres. Num trecho desse capítulo, o psicólogo escreve o seguinte, o que realmente importa é seguir o seu movimento interior e realizar da melhor maneira possível a sua vocação. Então nós precisamos voltar sempre ao nosso mundo íntimo e nos concentrar naquilo que é mais importante para nós. Não importa que a gente queira ajudar alguém e se alguém não queira a nossa ajuda. O importante é fazermos a nossa parte, sem esperarmos retribuição, sem esperarmos compreensão. Nós estamos em paz com a nossa consciência, nós estamos em harmonia conosco, com Deus, com o universo, e é isso que importa para nós. 10º e último segredo. O que isso tudo quer dizer? Você decide. O Espiritismo, ao nos revelar que nós nos encontramos num plano de limitação, cujos limites extrapolam o berço e o túmulo, relativiza muito a nossa existência na Terra, que é fugídia, é passageira, é muito rápida, e nos propõe a vivermos de acordo com a nossa condição de imortalidade, fazendo reconhecer em cada momento, em cada circunstância de nossa vida, um episódio para nós melhorarmos o nosso íntimo e para extrairmos dali o material para a nossa felicidade interior. Não gozaremos, como revelam os Espíritos, de felicidade completa e plena, mas poderemos ser felizes, quanto permita a nossa consciência, quanto permita a nossa condição terrena. E nós, que aqui rumamos na direção da nossa condição de imortalidade, precisamos assimilar esses princípios nobilitantes e altamente espiritualizantes, a fim de podermos sofrer menos, chorar menos, nos angustiarmos menos na terra e nos alegrarmos mais, nos felicitarmos mais com os episódios diários que nos sucedem, com a nossa vida em família, com os momentos sublimes que vivemos dentro do lar e na companhia das pessoas que nos amam verdadeiramente e na companhia das pessoas com as quais nós amamos, com as quais nós partilhamos o nosso amor. E este é o supremo convite que a espiritualidade nos faz através do Espiritismo e através de qualquer outra vertente ou vetor religioso, de que convertamos o nosso íntimo num oceano de amor, de paz, de felicidade, a fim de termos dias melhores na Terra, seguindo sob o amparo de Deus, alegres, felizes, contentes, independente das condições em que somos chamados a viver. Agradecemos a generosa atenção de todos, pedimos desculpa por termos extrapolado o horário e rogamos a Jesus, nosso Mestre, que derrame sobre nós as suas bênçãos, nos auxiliando a nos encontrarmos não na condição do rico da parábola, mas na condição de Lázaro, numa condição de consolo, de consolação, e vendo as coisas de um ponto de vista maior, mais elevado, a partir dessa posição espiritual e desses conhecimentos espirituais que nós temos a oportunidade de ter na atual vida terrena. Muito obrigado.